Olá, vamos começar com uma cena que talvez seja bem familiar. Sabe quando a pessoa entra num cômodo e de repente esquece o que foi fazer lá? Ou então, no meio de uma conversa super importante, a palavra certa simplesmente desaparece. Pois é, isso não é uma coisa isolada não. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás dessas experiências para entender exatamente como a transição da perimenopausa remodela o nosso cérebro. O que vamos descobrir aqui pode surpreender e, o mais importante, trazer um baita alívio. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. Porque para milhões de mulheres, essa sensação de confusão mental não é algo que acontece uma vez ou outra. É uma experiência real que muitas vezes começa de um jeito sutil e vai se intensificando. E aí surge aquele pensamento, né? Será que eu estou ficando menos capaz, menos inteligente? Essa dúvida pode abalar a autoconfiança no trabalho, nos relacionamentos, na vida. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com capacidade, e sim com uma baita transformação biológica. Vamos detalhar um pouco isso aqui. Essa dificuldade de encontrar a palavra certa, que tecnicamente se chama anomia, é uma das queixas mais comuns. A palavra está lá, no vocabulário da pessoa, mas o acesso a ela parece que foi bloqueado temporariamente. É como se o motor de busca do cérebro estivesse um pouco mais lento, sabe? Isso acontece porque as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e pela memória são cheias de receptores de um hormônio-chave que nessa fase começa a flutuar. E a ansiedade de não achar a palavra só piora tudo, criando um ciclo bem frustrante. E aqui a gente tem outro desafio clássico. Perder o fio da meada não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É um sintoma neurológico. As chamadas funções executivas do nosso cérebro, que são responsáveis pelo planejamento, pelo foco, por gerenciar várias tarefas, também dependem de um equilíbrio hormonal. Quando esse equilíbrio muda, a capacidade de filtrar distrações e manter a concentração em uma única coisa fica, digamos, comprometida. De repente, tarefas que antes eram automáticas, como seguir uma receita ou organizar um relatório, passam a exigir um esforço consciente, exaustivo mesmo. E talvez a parte mais desconcertante seja essa: um cansaço que o sono parece não resolver. Não é aquele cansaço muscular de um dia de trabalho pesado, é uma exaustão cerebral. É a sensação de que o cérebro simplesmente não tem mais energia para processar informações. Esse sentimento não é imaginação, ele é um sinal direto de que o cérebro está passando por uma grande mudança no jeito como ele gera e utiliza a sua energia. Então vamos ao ponto central: o que está acontecendo por trás de tudo isso? Para entender essas mudanças, a gente precisa falar sobre o principal agente dessa história toda, o estrogênio. Vamos ver como esse hormônio é muito mais do que um simples regulador do ciclo reprodutivo. Ele é um verdadeiro maestro para o funcionamento do nosso cérebro. O estrogênio é um verdadeiro maestro para o cérebro, sem exagero. Ele não age sozinho. Ele influencia diretamente a produção e a eficácia de neurotransmissores cruciais. Pensa na serotonina, que regula o humor e o sono. Pensa na dopamina, que está ligada à motivação e ao foco. E na acetilcolina, que é vital para a memória. O estrogênio ajuda a manter todos esses sistemas funcionando em harmonia. Quando os níveis de estrogênio se tornam erráticos na perimenopausa, é como se o maestro perdesse o ritmo, sabe? E toda a orquestra, humor, memória, concentração, começa a desafinar. Essa é a base biológica real para o que tantas mulheres sentem. Então, o ponto crucial é este. A perimenopausa não é uma doença, não é uma falha. É uma fase de transição neurológica. O cérebro feminino, que por décadas operou num ambiente rico em estrogênio, precisa aprender a funcionar com menos. É um processo de adaptação notável, mas que não acontece sem uma certa turbulência. E são essas turbulências que a gente chama de névoa mental. E aqui está o termo que define perfeitamente essa experiência: névoa mental, ou em inglês brain fog. Dar um nome para isso é algo incrivelmente poderoso, porque valida a sensação e tira ela do campo do é coisa da sua cabeça. Este não é um termo vago, não. É um conceito que a comunidade científica e médica hoje reconhece como um conjunto de sintomas cognitivos reais diretamente ligados às flutuações hormonais da perimenopausa. É a biologia, não a imaginação. Na prática, a névoa mental se manifesta assim. A pessoa abre a geladeira e não lembra o que foi buscar. No meio de uma frase, o nome de um colega de trabalho some. Tenta ler um relatório e a mesma página precisa ser lida umas 3 vezes. Não são eventos isolados, eles formam um padrão. Essa combinação de lapsos de memória, dificuldade de foco e uma sensação geral de confusão é a assinatura da névoa mental. Este quadro ilustra a mudança fundamental que acontece. A palavra-chave aqui é reorganização. Antes, com o estrogênio estável, o cérebro usava a glicose de um jeito super eficiente para gerar energia.
Na perimenopausa, essa capacidade diminui temporariamente. O cérebro, então, precisa encontrar fontes alternativas de energia num processo que os cientistas chamam de reorganização metabólica. Essa mudança no combustível cerebral é o que causa a sensação de cansaço mental e a dificuldade de foco. O cérebro não está quebrado de forma alguma. Ele está trocando o motor em pleno voo. É uma adaptação incrível, mas que consome energia. E esta é talvez a mensagem mais importante de todas. É crucial separar a identidade e inteligência desses sintomas temporários. Não se trata de declínio intelectual. Estudos mostram que depois dessa fase de adaptação, muitas funções cognitivas se estabilizam. O cérebro se torna eficiente de novo, só que de uma maneira diferente. Entender que isso é uma fase, uma adaptação, e não um declínio permanente, é o primeiro e mais poderoso passo para atravessá-la com menos medo e mais autocompaixão. Agora, vamos adicionar mais uma camada a essa equação complexa. As flutuações hormonais não afetam só o cérebro durante o dia. Elas também bagunçam um dos pilares da saúde cognitiva, o sono. O que a gente vê aqui é um ciclo vicioso muito poderoso. Tudo começa com as mudanças hormonais, que muitas vezes causam os famosos fogachos ou simplesmente uma dificuldade de desligar à noite, interrompendo o sono. Um sono de má qualidade significa que o cérebro não consegue fazer a sua faxina noturna, sabe? Aquela de consolidar memórias e processar emoções. O resultado no dia seguinte? A névoa mental fica mais densa, a paciência mais curta e esse cansaço e estresse, por sua vez, tornam a próxima noite de sono ainda mais difícil. Quebrar esse ciclo é fundamental e reconhecê-lo já é o primeiro passo. Diante de tudo isso, a pergunta natural é: ok, e o que eu faço com tudo isso? É importante dizer que esta análise não substitui uma consulta médica, claro, mas as fontes que a gente analisou apontam para uma ferramenta que está ao alcance de todo mundo e que é a base para qualquer ação: a informação. Conhecimento é poder. Repetir essa frase para si mesma é um ato de autocuidado. Por muito tempo, esses sintomas foram minimizados como coisa de mulher ou estresse. Entender que existe uma base biológica sólida para o que se sente é libertador. Tira um peso enorme dos ombros, o peso da culpa, da autocrítica e do medo de estar enlouquecendo. Ninguém está perdendo o controle, o corpo está navegando uma mudança profunda. Pense no conhecimento como um mapa para um território desconhecido. Sem o mapa, cada obstáculo parece assustador e isolado. Com o mapa, a jornada ainda precisa ser feita, mas pelo menos a paisagem é compreendida. A gente passa a saber que depois da montanha do cansaço mental, vem o vale da adaptação. Entender o porquê dos sintomas transforma o medo em estratégia e permite que se busque ajuda informada e que se adotem práticas que realmente apoiem o cérebro nessa transição. E é isso que a gente ganha com a informação. O medo do desconhecido é substituído pela clareza. A autocrítica dá lugar à autocompaixão. E o silêncio se transforma em conversas abertas e informadas com parceiros, familiares e profissionais de saúde. O conhecimento nos coloca no controle da narrativa da nossa própria transição. E a gente termina com essa reflexão. Por décadas, a menopausa foi tratada como um tabu, um sinônimo de envelhecimento e de perda. Mas quando a ciência nos mostra que é, na verdade, uma sofisticada transição neurológica, como isso muda a conversa? Como isso pode transformar uma experiência que era privada de medo e vergonha em uma jornada compartilhada de autoconhecimento e de poder? A mudança começa aqui, com a compreensão. E essa nova perspectiva é o que o conhecimento nos oferece.